Eu me lembro uma vez, um jovem chegou para mim e ele falou assim: pastor, e fica a dica para você que é solteiro, para você que é solteira. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu entrei num relacionamento pela fé. Aí eu falei assim: ai meu Deus, o pastor já começa já, Jesus, vamos lá. Peraí, você entrou no relacionamento pela fé? É, pastor, eu entrei pela fé. E aí, eu achei estranho, né? Eu falei assim: deixa eu fazer uma pergunta. Você pelo menos gosta dela? Você tem alguma compatibilidade com ela? Tem alguma atração física? Você pelo menos acha ela bonita? E ele falou assim para mim: pastor, de perto ela é feia, e de longe parece que ela está de perto. Eu falei assim, e ele falou assim para mim: mas eu tenho fé que ela vai ficar bonita. Eu falei assim: você tem alguma intenção em se casar com ela? Ah, pastor, olha, eu não tenho, mas eu tenho fé que eu vou ter. Muitas pessoas não conseguem se desenvolver na caminhada cristã porque tem um entendimento errado sobre o que é a fé. E eu quero falar para você que a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é um estilo de vida. A fé não é aquilo que eu sinto. A minha fé não está baseada nos meus sentimentos. Ela está baseada num fundamento chamado Cristo. A fé é o elemento que nos dá a oportunidade de enxergar, de pisar, de sentir aquilo que ainda no presente nos parece ser impossível. A fé, ela é a base necessária para nós acessarmos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, tanto no presente quanto no futuro. A Bíblia diz, nós acabamos de ler: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Por esse motivo, meus amigos, ter um entendimento maduro sobre o que fé significa vai destravar a sua vida para viver os sonhos e projetos que Deus tem para a sua história. E por existir muita sombra em relação ao verdadeiro significado de fé, nós não vivemos e perdemos a oportunidade de nos tornarmos parceiros de Deus na reconstrução deste novo mundo. O nosso Deus está fazendo algo novo e Ele procura por pessoas que acreditem nele para construir juntamente com Ele. Então, meu amigo, antes de você fazer uma sociedade, aprenda a primeiro ser sócio de Deus. Antes de você buscar por uma amizade verdadeira, pare e contemple o amigo fiel que jamais saiu do seu lado. Porque em momentos de ventos fortes, em momentos onde você atravessar desertos, em momentos onde você tiver que enfrentar os teus gigantes, acredite, Deus estará lá por você. A fé, ela não anula o período de crise, mas ela te ensina a não ser governado pelos seus medos. São tantas pessoas com medo, vivem assustadas, elas assistem as matérias, elas leem as notícias, porque o governo agora assumiu, porque tal governo saiu, porque são rumores de guerra. Irmãos, a palavra já dizia sobre isso há milhares de anos atrás. Agora, a fé, ela te coloca num lugar onde você não é mais governado pelos seus sentimentos, por aquilo que você está sentindo. Fé, ela não vai mudar a estrutura do problema. A fé, ela estabelece uma nova realidade na maneira como você vai enxergar, lidar, enfrentar o problema. Ela renova a sua visão. As dívidas vão continuar sendo dívidas. A dor, ela continua sendo dor. A enfermidade continua sendo enfermidade. A depressão continua sendo depressão. A recessão continua sendo recessão. Ou seja, a fé, ela não nega o problema. A fé, ela não dá aos problemas um lugar de governo no seu coração. A fé não dá um lugar de governo na construção da sua história. Existem muitas pessoas frustradas hoje em dia porque foram iludidas que a fé funciona como um condão mágico, que você começa a fazer repetições positivas e de alguma maneira vai acontecer como você quer, no tempo que você quer. Então, antes da gente se aprofundar no que é fé, eu quero primeiro estabelecer com vocês aquilo que não é fé. Fé não é positivismo.
Fé não são repetições firmadas em sentimentos. Conta uma história que um irmãozinho, ele aprendeu uma vez que fé é declarar contra a razão. E aí ele chegou em casa, pegou todos os boletos, colocou em cima da mesa, apontou o dedo para ele, fez aquela cara de profeta e começou a falar assim: vocês não são boletos, vocês não são boletos, vocês não são boletos, vocês não são boletos. Irmão, isso é uma fé ignorante. A fé não muda a estrutura do problema. Boleto continua sendo boleto. Eu me lembro uma vez, um jovem chegou para mim e ele falou assim: pastor, e fica a dica para você que é solteiro, para você que é solteira. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu entrei num relacionamento pela fé. Aí eu falei assim: ai meu Deus, o pastor já começa já, Jesus, vamos lá. Peraí, você entrou no relacionamento pela fé? É, pastor, eu entrei pela fé. E aí, eu achei estranho, né? Eu falei assim: deixa eu fazer uma pergunta. Você pelo menos gosta dela? Você tem alguma compatibilidade com ela? Tem alguma atração física? Você pelo menos acha ela bonita? E ele falou assim para mim: pastor, de perto ela é feia, e de longe parece que ela está de perto. Eu falei assim, e ele falou assim para mim: mas eu tenho fé que ela vai ficar bonita. Eu falei assim: você tem alguma intenção em se casar com ela? Ah, pastor, olha, eu não tenho, mas eu tenho fé que eu vou ter. Meu Deus, que perigo. Um caminho de defraudação emocional. E eu falei para ele: irmão, foge em nome de Jesus. Você vai machucar essa pessoa. Isso é uma fé ignorante. Fé não é manipular a Deus para cumprir a sua vontade. Às vezes você faz um compromisso financeiro com Deus, achando que você está dando um cheque para Deus te responder na hora e no momento que você quer. Se você não entende toda a estrutura antes da oferta e do porquê você está entregando a oferta, você pode se frustrar. Porque Deus não vai fazer no seu tempo, é no tempo dele. Na verdade, fé está mais relacionada com você correndo atrás da vontade de Deus para a sua história, não com Ele cumprindo a sua agenda. Algumas vezes Deus vai frustrar os nossos sonhos. E deixa eu dizer algo para você: glória a Deus que alguns dos seus sonhos foram frustrados, porque senão você não estaria onde você está hoje. Porque senão você não estaria casado com quem você está hoje. Porque senão você não estaria aqui. Ó, uma irmã falou: glória a Deus, aleluia. Entenda isso. Deus, ele vai frustrar alguns dos nossos planos. A fé não é eu esfregar os meus joelhos no chão, esperando que como um gênio mágico Deus faça. Na verdade, está tudo bem em dobrar os joelhos e pedir. Eu faço isso. Mas a fé nos ensina a dobrar o nosso joelho também para reconhecer a sua santidade. Ele é santo. E Ele precisa com que eu e você possamos desenvolver um relacionamento com Ele, não na base da meritocracia, da troca, mas simplesmente por quem Ele é. Simplesmente por aquilo que Ele fez na nossa história. Eu e você, nós precisamos buscar direcionamentos de joelhos. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos para reconhecer que Ele é santo. E está tudo bem você dobrar o seu joelho para pedir. Isso não anula a fé. Porém, na mesma medida que você dobra o seu joelho para pedir, esteja pronto para se colocar de pé e seguir a nuvem, e seguir a vontade dele para a sua história. Porque tem pessoas que dobram o seu joelho e quando elas levantam parece que elas estão jogadas no chão. Elas vivem como se Deus não existisse. E você não vive baseado numa filosofia de um Deus morto. Você vive na realidade de um Deus que venceu a morte. Vamos lá, tem alguém comigo aqui nessa manhã?